Olá, internautas. Eu estou aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, ex-diretor da Faculdade de Direito da UNB e coordenador do grupo Direito Achado na Rua. Professor Geraldo, a gente poderia começar falando, o senhor explicando o que é o grupo da UNB, Direito Achado na Rua. Muito bem, quero cumprimentar a você, João, que ancora esse programa, aos internautas. A expressão pode causar algum impacto inicial, mas ela tem um duplo fundamento. Ela é uma expressão que tem caráter acadêmico, ela traduz esse grupo de pesquisa que se referiu, e uma concepção de direito que é praticada por esse grupo de pesquisa, o direito não como norma, não como legislação, mas o direito como construção social, e que é a expressão do que na prática dos movimentos sociais vai sendo realizado de forma instituinte, ou seja, de um lado, na reivindicação social legítima, por dignidade, por materialidade de cidadania, por reconhecimento de titularidade e de subjetividade enquanto realização de direitos humanos, e não necessariamente ainda legislado, já legislado, e às vezes até legislado, mas a legislação sendo antes um antidireito. Então esse é o primeiro aspecto. O que seria esse antidireito? A incorporação numa regra, numa normatividade, que ao invés de traduzir dimensões universalizantes de interesses gerais, normatiza interesses sectarizados, particularizados, elitizados, que mais conferem perspectivas de classe ou de grupos do que propriamente pretensão de igualdade para todos, de subjetividade universalizada. Por exemplo, o que a gente está assistindo nesse momento, com projetos de emenda à Constituição, com normas de caráter geral, mas que sacrificam direitos e que, a partir do seu enunciado legislativo, reduz o jurídico, porque a legislação, ao invés de realizar direitos, de prometer direitos, nega direitos. Por exemplo, a reforma trabalhista, por exemplo, a reforma da Previdência, por exemplo, as leis que recuam do processo civilizatório de retirar o armamentismo da sociedade. Por exemplo, as leis que pretendem reduzir a maioridade penal de crianças e de adolescentes. Tudo isso é lei, mas não é direito. Né? Porque representa segmentos do interesse e que articula as institucionalidades para materializar esses interesses, muitas vezes em contradição com os direitos. Não é por acaso que o Congresso, onde as leis são produzidas hoje, é referido pela letra B no sentido de caracterizar que a legislação que sai de lá representa interesse das bancadas da bala, do boi, da Bíblia. São reduções do teológico a uma confissão, são reduções do econômico a uma apropriação possessiva da terra e do território, com negação dos direitos tradicionais dos povos, como indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais, e redução do que, no caso de uma sociedade que quer ser democrática e mediações de solidariedade, afirma os seus interesses na violência, a bancada da bala. Então, essa é a característica da distinção entre o direito legislado e o direito achado na rua. Não quer dizer que a rua seja um lugar purificado das injunções, das tensões do social. Por isso que nós definimos o direito enquanto concepção teórica, e daí deduzimos as nossas formas de pesquisar, não como um sistema normativo que se caracteriza pela sanção,
pela coação, mas como a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. Só é direito o que emancipa. E o que emancipa é o que nos põe para fora dos sistemas de expoliação, a redução da dignidade pela desqualificação do trabalho, a redução da condição de identidade pela opressão de gênero, de raça, em suma, aquelas formas de supressão da dignidade material da cidadania. Então isso é um lado que é teórico, porque organiza a nossa capacidade de pesquisar o jurídico emergente, instituinte, sim, em processo, que se manifesta nas leis ou fora delas, né? Mas a outra dimensão é a dimensão política, porque esse processo tem sujeito, tem titularidade, tem organicidade, e aí nós nos detemos, em geral, sobre a perspectiva do protagonismo dos movimentos sociais. Porque são os movimentos sociais que permitem que se instalem nas suas práticas esse sujeito que é coletivo, que atua organizadamente e que é capaz de ativar no social as expectativas de novas subjetividades que se tornam jurídicas. Por exemplo, o direito à moradia, quando o sistema oligárquico afirmou que o direito fundamental é a propriedade, né? Pondo por terra o fato de que, para afirmar esse direito como fundamental, toda a experiência do trabalho foi rechaçada do reconhecimento do acesso à terra e território. Por exemplo, quando se reduz o trabalhador a escravo, por exemplo, quando se tira da posse, que é a determinação da relação com a terra pelo trabalho e não pela compra e venda, pela mudança da natureza do serviço que se extrai da terra por substituição num título que muitas vezes é falso, é fraudulento, é um grilo, é uma grilagem, né? E aí a luta pelo direito de morar se contradisse com o direito de propriedade, mas se realizou porque os movimentos sociais foram capazes de imprimir isso nas declarações internacionais de direitos humanos e trazer isso pelo seu protagonismo, mobilizações no social, para as agendas das políticas públicas e para a construção da cidadania na Constituição e nas leis. Então foram emendas, por exemplo, de iniciativa popular que levaram para a Constituição a moradia como um direito. E foram as mobilizações dos sem terra, dos sem teto, que levaram para o debate das políticas públicas a mudança do direito administrativo para incorporar as expectativas de um direito urbanístico, de um direito à cidade, em que esses valores de interesse social puderam ser reconhecidos. Então, há uma condição política, e as duas se juntam, porque esse não é um processo linear, sem rupturas, que avança sempre. Na história, há avanços e recuos. Por exemplo, nesse momento, a gente se defronta teórica e politicamente com um desses refluxos, e essas conquistas passam a estar em risco, passam a estar em perigo. Por exemplo, nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu parecer favorável, do Senado, aliás, a um projeto de lei de iniciativa do senador Flávio Bolsonaro, que confronta o valor fundamental da propriedade, que cumpre função social, para flexibilizar os requisitos que configuram a função social e que, quando não são realizados, podem gerar desapropriação dessas áreas urbanas e rurais, no sentido de transferi-las para as políticas públicas de acesso à terra e à moradia,
por interesse social. O que ele quer flexibilizar? Ele quer flexibilizar aquilo que historicamente nós construímos como base da função social. A terra cumprir funções de respeito à natureza, bem ecológico, de não ter trabalho escravo, de não se prestar à prática de crimes previstos no Código Penal. São requisitos que o senador quer flexibilizar no interesse de estar bem com a bancada do boi. Do boi. E da bala também. E da bala, porque tem que armar as milícias para defender Exatamente. a propriedade, que nem sempre é legitimamente constituída, né? Então, nós estamos agora em plena discussão sobre a questão da Previdência, né? Um valor constitucional que foi construído como solidariedade entre as gerações, como forma de retribuir ao esforço do trabalhador por tudo que ele ofereceu ao desenvolvimento social com o trabalho, né? E fazê-lo para não cumprir os objetivos de uma função social prevista na Constituição, a dignidade da velhice, a dignidade daquele que cumpriu toda uma vida de esforço para a construção do bem-estar comum das pessoas, mas para armar a ganância financiarizadora de atribuir à Previdência como condição de investimento o interesse financeiro dos bancos, ou para privatizar os sistemas, que seja no plano da Previdência, seja no plano da assistência social, é motivado para o bem-estar geral e não para aqueles que têm renda e podem ter acesso aos serviços privados. Então são essas condições que a gente tem que estar atentos a elas, e o direito achado na rua orienta a perspectiva política e teórica para identificar que temas, que agendas, que campos de estudo, que exigências do social requerem mais fortemente, não é, uma contribuição que revele o sentido legítimo do valor jurídico inscrito nas suas próprias lutas. Eu sei que você, João, por exemplo, tem um interesse muito forte do ponto de vista jornalístico pela questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nessa experiência, as crianças e os adolescentes puderam construir o reconhecimento da categoria criança como um valor social, submetido a um regime de direito que pensa o desenvolvimento da criança na base da necessidade de proteção, de construção pedagógica, de sua emancipação enquanto sujeito. Mas numa sociedade sem esses valores, só deixada aos atributos normativos, a criança é retirada da sua humanidade. E muitas vezes, com os estereótipos sociais, são relegadas a um sistema de abandono, de redução da sua dignidade, da sua liberdade, quando não ao próprio extermínio. Exatamente. Uma criança é o nosso filho, no sentido de que a gente o protege e pede o sistema de garantias do Estado, mas o que é um trombadinha? O que é um de menor? O que é um pivete? O que é um menino de rua? São as não crianças daquelas formas de exclusão que existem na sociedade, para as quais a gente pede repressão punitiva, a gente pede disciplina enquadradora, a gente pede internação, redução da maioridade para incrementar as punições, e tolera, inclusive, extermínios. Exatamente. Né? Então, são essas expectativas que geram pautas, agendas, que mobilizam a nossa capacidade de reflexão academicamente, por estudos e pesquisas,
mas também mobiliza a nossa capacidade política de construir referenciais simbólicos para que as ações dos movimentos sociais, quando reivindicam direitos, sejam reconhecidas como próprias do processo social de fazer política. Ótimo. Não para serem enquadradas como ações criminalizáveis, né, que a propósito de objeção ao que reivindicam, nós com isso armamos o braço da repressão, a milícia de contenção, o direito que pune e encarcera. Né? Então, o direito a estar na rua é isso, é uma metáfora que faz parte do nosso simbólico, está na poesia, Castro Alves, do povo ao poder, quereis pois a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Está na literatura, Marshall Berman, tudo que é sólido desmancha no ar. É na rua que a multidão transeunte, ao se confrontar nos seus encontros e desencontros, reivindicando liberdade, dignidade, justiça, cidadania e direitos, se transforma em povo. Então, esse simbólico, que também está na filosofia, um poema filosófico de um pensador alemão chamado Karl Marx, que fez um poeminha que nos inspirou para criar o simbólico do nosso projeto. Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. A gente quer aplicar ao nosso campo de conhecimento os referenciais dessa visão literária, simbólica, filosófica da rua como um espaço político onde atuam sujeitos coletivos que se manifestam, que reivindicam direitos, que criam direitos, e oferecer em troca a nossa capacidade intelectual de categorizar essas reivindicações, de enquadrá-las como teoricamente assimiláveis ao discurso do direito e fazer isso de modo também que isso se projete aí sim para a disputa narrativa em todos os espaços sociais e sobretudo nos espaços institucionais, o legislativo, o executivo e o judiciário. Maravilha, professor. Agradeço muito, então, esse nosso primeiro programa. E a gente, só para avisar, nós teremos também outros profissionais do direito que se articulam no grupo de estudos Direito Achado na Rua da UNB, sob a coordenação do professor José Geraldo. E a gente fica por aqui, e aí nos próximos assuntos a gente vai tratar de outros temas, sempre com esse foco, mostrando que uma coisa que me impressionou, que o senhor falou, professor, é que nem tudo que é lei é direito, né? E é justiça também, né? E nem todo direito está nas leis. Opa, exatamente. Ele está na rua, né? Está na rua. Nos programas seguintes, nós vamos trazendo os elementos específicos dessa agenda, tudo que a gente tem feito, a agenda dos nossos debates, as pesquisas que são realizadas, os avanços que são feitos, os diálogos que são estabelecidos e tudo que vem se caracterizando para tornar esse campo um campo relevante no campo da política e no campo do direito. Ok.